Você sabia que orar por um doente sem conhecer estas 5 verdades pode fazer mais mal do que bem? Muitos cristãos sinceros cometem erros graves ao ministrar oração de cura, simplesmente porque ninguém lhes ensinou o que realmente importa. Fique até o final e descubra o que todo cristão sábio precisa saber antes de impor as mãos sobre um enfermo. Quantas vezes nos aproximamos de um leito de enfermidade com toda a sinceridade do coração, desejando ver a mão do Senhor operar um milagre, mas nos esquecemos de algo fundamental. Hoje quero compartilhar com vocês uma verdade que o grande pregador Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, enfatizava constantemente em seu ministério. A oração pelos enfermos é um privilégio sagrado, mas também uma responsabilidade que exige sabedoria e discernimento espiritual. Spurgeon nos ensinou que a fé verdadeira não é cega, mas iluminada pela palavra de Deus. Ele pregava que devemos nos aproximar do trono da graça com ousadia, sim, mas também com entendimento. E é exatamente sobre esse entendimento que desejo falar hoje. Existem aspectos cruciais que todo cristão sábio precisa considerar antes de estender suas mãos sobre alguém que sofre e clamar pela intervenção divina. A Escritura nos diz em Tiago, capítulo 5, versículo 14: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Observe que este versículo não nos convida à precipitação, mas a uma abordagem ordenada e consciente. Há um chamado, há uma preparação, há uma estrutura espiritual envolvida neste ato sagrado de oração. Muitos de nós, movidos pela compaixão genuína, corremos para orar, sem antes buscar a direção do Espírito Santo. Queremos resultados imediatos, queremos ver o poder de Deus manifestado ali, naquele instante. Mas, meus queridos, a pressa espiritual pode nos levar a decepções e até mesmo a questionamentos sobre a fidelidade de Deus. Não porque Ele falhou, mas porque nós não compreendemos plenamente o que estávamos fazendo. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus é soberano sobre toda enfermidade. Ele tem propósitos eternos que muitas vezes estão além da nossa compreensão momentânea. O apóstolo Paulo, aquele gigante da fé, tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes para que fosse removido. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que revelação profunda está contida nestas palavras. Quando nos aproximamos de um enfermo para orar, precisamos primeiro discernir se aquela enfermidade tem um propósito pedagógico na vida daquela pessoa. Deus pode estar usando aquela situação para ensinar humildade, para quebrantar um coração orgulhoso, para despertar alguém que estava espiritualmente adormecido. Se orarmos apenas pedindo cura física, sem entender o propósito divino por trás daquela provação, podemos estar, na verdade, orando contra a vontade de Deus para aquele momento específico. Spurgeon dizia que muitas vezes oramos como crianças mimadas que pedem doces ao pai, sem compreender que o pai sabe o que é melhor para elas. Precisamos amadurecer em nossa vida de oração. Precisamos aprender a dizer como Jesus disse no Getsêmani: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é a essência da oração que agrada ao coração de Deus. Outro aspecto fundamental que precisamos considerar é o estado espiritual da pessoa enferma. A Bíblia nos mostra claramente que há uma conexão entre pecado e doença em algumas circunstâncias. Não estou dizendo que toda doença é resultado de pecado, longe disso, mas em alguns casos sim há uma correlação direta. Jesus mesmo perguntou ao paralítico de Betesda: Queres ficar são? E depois de curá-lo advertiu: Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quando oramos por alguém que está vivendo em pecado consciente e não arrependido, nossa oração pode não ter o efeito desejado. Não porque Deus não tenha poder, mas porque Ele não vai simplesmente ignorar a questão espiritual mais profunda para dar um alívio temporário ao corpo. O Senhor deseja saúde integral, espírito, alma e corpo. Ele quer curar a causa, não apenas tratar o sintoma. Precisamos também entender que a oração pelos enfermos não é uma fórmula mágica. Não é um encantamento que proferimos e pronto, o resultado aparece. A oração verdadeira é um diálogo com o Deus vivo. É uma submissão da nossa vontade à vontade dele. É um exercício de fé, sim,
mas de uma fé que confia mesmo quando não vê, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a resposta é diferente do que esperávamos. Quantas vezes já vi irmãos sinceros orarem com toda a convicção por uma cura instantânea e, quando ela não acontece, entram em crise de fé, questionam o amor de Deus, questionam sua própria espiritualidade, sentem-se derrotados e envergonhados. Mas será que o problema estava com Deus ou com a nossa compreensão limitada do que é oração eficaz? A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta é a atitude que devemos ter ao nos aproximarmos do trono da graça intercedendo por um enfermo. Confiança absoluta no Senhor, mas também humildade para reconhecer que não sabemos tudo. Há também a questão do tempo de Deus. Vivemos em uma geração que quer tudo para ontem. A paciência deixou de ser uma virtude cultivada. Mas Deus não se move pela nossa ansiedade. Ele tem seus tempos perfeitos. Às vezes a cura vem imediatamente, como aconteceu com muitos que Jesus tocou. Outras vezes a cura é gradual, um processo que Deus usa para fortalecer a fé e o caráter. E em alguns casos, a cura definitiva só virá na eternidade, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Spurgeon costumava dizer que Deus nunca chega atrasado, mas raramente chega cedo. Ele chega sempre no tempo certo. Nossa responsabilidade não é ditar a Deus quando e como ele deve agir, mas sim orar com fé e depois descansar na soberania dele. Isso não é passividade, é confiança madura. Meus amados, se você tem acompanhado esta mensagem até aqui e ela tem tocado seu coração, eu convido você a se inscrever em nosso canal. Toque no botão de inscrição agora mesmo, para que você possa continuar recebendo ensinamentos que vão fortalecer sua vida espiritual e sua caminhada com o Senhor. Sua inscrição nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a milhares de pessoas. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, preparamos um material especial, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Este guia prático vai ajudar você a desenvolver uma vida devocional consistente e transformadora. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Não deixe de conferir. Agora deixe-me prosseguir compartilhando com vocês as 5 coisas essenciais que todo cristão sábio precisa saber antes de orar por um doente. Estas verdades vão mudar completamente a maneira como você se aproxima do ministério de intercessão pelos enfermos. Vão trazer clareza onde havia confusão, fé onde havia dúvida e sabedoria onde havia apenas boas intenções. A primeira coisa que você precisa saber antes de orar por um doente é esta: você precisa discernir se há pecado não confessado na vida daquela pessoa. Esta não é uma questão de julgamento, mas de discernimento espiritual. A Escritura é muito clara quando nos diz em Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Observe a ordem. Primeiro a confissão, depois a oração, então vem a cura. Muitos crentes hoje ignoram completamente este princípio bíblico. Querem a cura, mas não querem lidar com a raiz do problema. É como querer colher frutos de uma árvore cujas raízes estão apodrecidas. Deus, em sua misericórdia infinita, às vezes cura mesmo quando há pecado não tratado, porque Ele é gracioso. Mas a cura completa e duradoura frequentemente requer que a pessoa esteja em paz com Deus e com sua própria consciência. Quando você se aproxima de alguém que está enfermo, não vá como um inquisidor, pronto para expor todos os erros da pessoa. Vá com mansidão, com amor genuíno, mas também com a coragem de fazer perguntas difíceis se o Espírito Santo assim te direcionar. Pergunte com delicadeza: há algo em sua vida que você precisa acertar com Deus? Há algum relacionamento quebrado que precisa ser restaurado? Há alguma amargura, algum ressentimento, alguma prática que você sabe que desagrada ao Senhor? O rei Davi experimentou isso na própria pele. Depois do seu pecado com Batseba, ele escreveu no Salmo 32: enquanto eu mantive encobertos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer o dia inteiro. Havia uma conexão direta
entre o pecado não confessado e o sofrimento físico. Quando finalmente confessou sua transgressão, ele disse: Tu perdoaste a culpa do meu pecado. E com o perdão veio também o alívio. Não estamos dizendo que toda doença é resultado de pecado. Jesus mesmo deixou isso claro quando seus discípulos perguntaram sobre o cego de nascença. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Há doenças que existem simplesmente porque vivemos em um mundo caído, onde a morte e a deterioração são realidades presentes. Mas há casos, sim, onde o pecado e a doença estão entrelaçados. E se você, como intercessor, não discernir isso, sua oração pode ser como atirar flechas no escuro. Você estará pedindo a Deus que faça algo que Ele não fará até que a questão espiritual seja resolvida primeiro. Deus não é um médico que trata apenas sintomas. Ele é o grande médico que cura de dentro para fora, que restaura completamente. A segunda coisa essencial que você precisa saber é sobre a importância da fé de quem está orando e de quem está sendo curado. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 24, Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé não é opcional no ministério de cura. Ela é absolutamente necessária. Mas aqui precisamos entender o que é fé verdadeira. Fé não é convencer a si mesmo de algo que você realmente não acredita. Fé não é repetir afirmações positivas até que sua mente aceite como verdade. Fé genuína é a confiança inabalável no caráter de Deus e na sua palavra, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer aquilo que você está crendo. Há uma diferença enorme entre fé e presunção. Fé é ouvir o que Deus está dizendo e agir com base nisso. Presunção é decidir o que você quer e então tentar forçar Deus a abençoar sua decisão. Quando você ora por um doente, precisa ter certeza de que está operando em fé verdadeira, não em presunção disfarçada de fé. Lembra da história dos 7 filhos de Seva, em Atos capítulo 19? Eles tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, mas sem ter um relacionamento genuíno com ele. O resultado foi desastroso. O espírito maligno respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E os atacou violentamente. Eles estavam operando em presunção, não em fé genuína e autoridade espiritual. Antes de orar por um doente, examine seu próprio coração. Você está realmente crendo que Deus pode curar? Ou você está apenas cumprindo um ritual religioso, dizendo as palavras certas, mas sem real expectativa? Sua fé precisa estar firmada na palavra de Deus, não em suas emoções ou em experiências passadas. A palavra nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E quanto à fé da pessoa enferma, ela também importa tremendamente. Jesus frequentemente destacava a fé daqueles que eram curados. À mulher do fluxo de sangue, ele disse: A tua fé te salvou. Ao cego Bartimeu: A tua fé te salvou. Havia algo na fé dessas pessoas que liberava o poder de Deus para operar em suas vidas. Mas e quando a pessoa está tão enfraquecida pela doença que mal consegue exercer fé? Foi por isso que Jesus disse para chamar os presbíteros da igreja. A fé corporativa, a fé da comunidade de crentes, pode suprir onde a fé individual está fraca. É como quando 4 homens trouxeram o paralítico até Jesus, removendo o telhado da casa. A Escritura diz que Jesus, vendo a fé deles, curou o paralítico. A fé dos amigos compensou a incapacidade do doente naquele momento. Isso nos ensina uma lição poderosa. Nunca devemos orar sozinhos por situações graves de enfermidade. Deve haver concordância, deve haver união de fé, deve haver o corpo de Cristo funcionando em harmonia. Jesus mesmo prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 19. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A fé genuína também se manifesta em paciência. Ela não entra em pânico quando a resposta não vem imediatamente. Ela não vacila diante dos sintomas que permanecem. Ela se mantém firme, confiando que Deus é fiel e que Ele cumprirá sua palavra no tempo certo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 nos exorta: Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Quantos crentes começam bem, orando com fé e convicção, mas depois de alguns dias sem ver mudança, começam a duvidar? A dúvida é o veneno da fé. Ela corrói a confiança, ela abre portas para o desânimo e para a incredulidade. Tiago nos adverte sobre isso quando diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por isso, antes de orar por um doente, certifique-se de que tanto você quanto a pessoa enferma estão preparados para manter a fé firme, independentemente do tempo que a resposta demore para se manifestar. Preparem-se para esperar no Senhor com confiança inabalável, porque a promessa de Isaías capítulo 40, versículo 31 permanece verdadeira. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A terceira coisa fundamental que você precisa compreender antes de orar por um doente diz respeito à vontade soberana de Deus. Este é talvez o ponto mais delicado e mais mal compreendido em todo o ministério de cura. Muitos pregadores evitam este assunto porque ele não é popular, porque não se encaixa na teologia do sucesso garantido e da prosperidade instantânea. Mas a verdade precisa ser dita, mesmo quando ela desafia nossas expectativas. A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 9, versículo 15, que o Senhor diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Isso significa que Deus é absolutamente soberano em suas decisões. Ele não está sujeito aos nossos desejos, às nossas orações ou mesmo à nossa fé. Ele age conforme seu conselho e sua vontade perfeita. Quando oramos por um enfermo, precisamos sempre incluir em nossa oração aquela expressão que Jesus usou no Getsemane: não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso não é falta de fé, pelo contrário, é a expressão mais elevada de fé verdadeira. É reconhecer que Deus vê o que nós não vemos, sabe o que nós não sabemos e que seus planos são infinitamente melhores que os nossos. Há casos na Escritura onde Deus escolheu não curar, e isso não foi por falta de fé, nem por pecado da pessoa. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes para que fosse removido. Paulo era um homem de fé extraordinária, um apóstolo usado poderosamente por Deus. Se alguém tinha direito à cura, era ele. Mas Deus disse não. E Paulo teve que aprender a conviver com aquela limitação, descobrindo que a graça de Deus era suficiente. Timóteo, discípulo amado de Paulo, tinha frequentes enfermidades estomacais. Paulo não simplesmente ordenou a cura. Ele aconselhou: não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Havia uma aceitação da realidade da doença e uma busca por meios naturais de tratamento, não apenas sobrenaturais. Trófimo foi deixado doente em Mileto, como Paulo menciona em sua segunda carta a Timóteo. Se Paulo tivesse poder absoluto para curar qualquer pessoa a qualquer momento, certamente não teria deixado seu cooperador doente. Mas ele reconheceu que havia limites, que havia a soberania de Deus operando mesmo nas enfermidades. Isso não significa que devemos ser passivos ou que não devemos orar com ousadia pedindo cura. Devemos sim. A Bíblia está cheia de promessas de cura e de relatos de milagres, mas precisamos equilibrar essas promessas com o entendimento da soberania divina. Deus pode curar, Deus quer o nosso bem, mas às vezes ele tem propósitos maiores que envolvem permitir a enfermidade por um tempo ou mesmo permanentemente. Pense na história de Jó. Aquele homem justo sofreu enfermidades terríveis, perdas devastadoras, dores inimagináveis. Seus amigos vieram com suas teologias prontas, dizendo que certamente havia pecado oculto em sua vida. Mas não havia. Jó era íntegro e reto. Deus mesmo testificou isso. O sofrimento de Jó tinha um propósito que ia muito além do que qualquer pessoa conseguia enxergar naquele momento. No final, após todo o sofrimento, Jó pôde declarar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sua experiência de Deus alcançou um nível de profundidade que nunca teria alcançado sem o sofrimento. E Deus restaurou tudo em dobro, mas o processo foi longo e doloroso. E durante aquele processo, orações foram feitas, clamores foram levantados, mas Deus tinha seu tempo e seu propósito.
Quando você ora por um doente, precisa ter a humildade de reconhecer que você não conhece todos os planos de Deus para aquela vida. Talvez Deus esteja usando aquela enfermidade para preparar aquela pessoa para um ministério futuro de consolo a outros que sofrerão do mesmo mal. Talvez esteja usando para quebrantar um coração que estava endurecido pelo orgulho. Talvez esteja usando para aproximar uma família que estava dispersa. A quarta coisa essencial que você precisa saber antes de orar por um doente está relacionada à autoridade espiritual e à unção. Não é qualquer pessoa que deve ministrar oração de cura sobre enfermos graves. A própria Escritura estabelece uma ordem. Chame os presbíteros da igreja. Por quê? Porque os presbíteros são homens que foram provados, que têm maturidade espiritual, que conhecem os caminhos de Deus. Hoje, há uma banalização do ministério de cura. Qualquer pessoa que faz um curso rápido, que lê alguns livros, que assiste alguns vídeos, já se acha capacitada para impor mãos e ordenar curas. Mas a autoridade espiritual não é algo que se adquire em um seminário ou através de certificados. Ela é forjada no secreto, na intimidade com Deus, na vida de oração, no quebrantamento e na santidade. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para curar enfermos e expulsar demônios. Mas observe que essa autoridade veio depois de um período de convivência íntima com ele, de aprendizado, de transformação de caráter. Eles não saíram ministrando logo após o primeiro encontro com Jesus. Houve um processo de preparação. Em Atos capítulo 19, lemos sobre os 7 filhos de Seva que tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios, mas não tinham autoridade espiritual genuína. O resultado foi que o endemoninhado os dominou e eles fugiram despidos e feridos. Isso é um alerta sério para todos nós. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Não podemos operar no ministério sobrenatural sem termos uma vida de santidade e intimidade com o Senhor. A unção verdadeira vem do Espírito Santo. É Ele quem capacita, é Ele quem opera através de vasos consagrados. O profeta Samuel ungiu a Davi ainda jovem, mas a manifestação plena daquela unção só veio anos depois, após Davi ter sido provado, treinado e preparado através de muitas dificuldades. A unção não é um atalho para pular o processo de formação de caráter. Quando você vai orar por um doente, examine se você tem autoridade espiritual para aquele tipo de ministração. Se for algo simples, uma dor de cabeça, um mal-estar passageiro, qualquer cristão pode orar. Mas se for algo grave, uma doença terminal, uma situação de possessão demoníaca, então é necessário chamar aqueles que têm maturidade e autoridade espiritual estabelecida. Não há vergonha nenhuma em reconhecer seus limites. Pedro e João, quando encontraram o paralítico na porta do templo, disseram: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou." Eles sabiam o que tinham. Sabiam que tinham autoridade para curar aquele homem, e ele foi curado. Mas imagine se alguém sem essa autoridade tentasse fazer o mesmo apenas imitando as palavras deles. O resultado poderia ser desastroso. A autoridade espiritual também se manifesta em discernimento. Você consegue perceber se aquela doença tem origem física, emocional ou espiritual. Há casos onde a enfermidade é uma manifestação de opressão demoníaca. Há casos onde é resultado de traumas emocionais não curados. E há casos onde é simplesmente uma disfunção orgânica que precisa de tratamento médico. O discernimento espiritual é essencial para ministrar adequadamente. Jesus sempre soube exatamente qual era a raiz do problema. Com alguns, ele ordenava a cura física. Com outros, ele perdoava pecados primeiro. Com outros ainda, ele expulsava demônios. Cada caso era único, e ele ministrava de acordo com a real necessidade. Nós precisamos dessa mesma sensibilidade espiritual, desse mesmo discernimento, que vem do Espírito Santo através de uma vida de consagração e intimidade com Deus. A quinta e última coisa essencial que você precisa saber antes de orar por um doente é sobre a importância do acompanhamento espiritual e emocional após a oração. Este é um aspecto frequentemente negligenciado, mas de importância vital. Muitos oram, impõem as mãos, declaram a cura e depois simplesmente vão embora, deixando a pessoa sozinha para lidar com o que vem depois. Mas o ministério verdadeiro não termina quando a oração acaba. Na verdade, muitas vezes é aí que ele realmente começa. A pessoa que está enferma
precisa de suporte contínuo. Precisa de alguém que caminhe ao seu lado durante o processo de cura, seja ela instantânea ou gradual. Precisa de alguém que a ajude a manter a fé quando os sintomas insistirem em permanecer. Jesus não apenas curava e mandava as pessoas embora, ele as instruía. Ao leproso curado disse: vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Ao paralítico do tanque de Betesda, alertou: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Havia um cuidado integral, uma preocupação com o que aconteceria depois da cura física. Quando oramos por alguém e a cura não se manifesta imediatamente, aquela pessoa pode entrar em uma crise de fé devastadora. Ela pode começar a questionar se Deus realmente a ama, se sua fé é suficiente, se há algo de errado com ela. É nesse momento que ela mais precisa de apoio, de encorajamento, de alguém que a lembre das promessas de Deus e da fidelidade dele. A Escritura nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A enfermidade é uma carga pesada. Ninguém deveria ter que carregá-la sozinho. Quando você ora por um doente, você está assumindo um compromisso de estar presente, de continuar intercedendo, de ser canal da graça e do amor de Deus naquela situação. Há também a questão prática do acompanhamento médico. Alguns cristãos acreditam erroneamente que buscar ajuda médica é sinal de falta de fé. Mas isso é uma distorção perigosa da verdade. Deus usa médicos, usa tratamentos, usa a ciência médica como instrumentos de sua graça curadora. Lucas, o autor do terceiro evangelho e do livro de Atos, era médico. Paulo o chamava de Lucas, o médico amado. Quando você ora por um doente, não diga a ele para abandonar o tratamento médico. Deus pode curar sobrenaturalmente, sim, mas também pode curar através dos meios naturais que ele mesmo criou. A sabedoria está em buscar tanto a intervenção divina quanto o tratamento apropriado. Não é uma questão de escolher entre fé e medicina, mas de usar ambos em harmonia. Há casos documentados onde pessoas abandonaram tratamentos essenciais porque alguém lhes disse que fazer tratamento era falta de fé. O resultado foi trágico. A doença avançou, a pessoa faleceu, e isso gerou escândalo e trouxe descrédito ao nome de Cristo. Precisamos ser sábios e equilibrados em nossa abordagem. Provérbios capítulo 4, versículo 22, nos diz que as palavras de Deus são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra é medicamento espiritual. Mas Deus também nos deu inteligência para desenvolver medicamentos físicos. Um não anula o outro. Ambos podem e devem trabalhar juntos. O acompanhamento espiritual também envolve ensinar a pessoa a orar por si mesma. Não podemos criar dependência espiritual, onde a pessoa acha que só será curada se fulano ou cicrano orar por ela. Precisamos capacitar as pessoas a exercerem sua própria fé, a clamarem diretamente ao Pai, a se apropriarem das promessas da palavra por si mesmas. Jesus perguntou ao cego Bartimeu: que queres que eu te faça? Ele sabia o que Bartimeu queria, mas fez a pergunta para que o próprio Bartimeu declarasse sua fé e seu desejo. Havia um processo de ativação da fé pessoal. Nós precisamos fazer o mesmo com aqueles por quem oramos. Precisamos ajudá-los a desenvolver sua própria vida de oração e intimidade com Deus. Outro aspecto crucial do acompanhamento é ajudar a pessoa a entender que a cura pode ter diferentes formas. Há a cura física completa, que é maravilhosa quando acontece. Há a cura gradual, onde a pessoa vai melhorando aos poucos. Há a cura parcial, onde alguns sintomas permanecem, mas a qualidade de vida melhora significativamente. E há a cura definitiva, que só virá na eternidade quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma renovação espiritual que pode acontecer mesmo quando o corpo físico continua enfraquecendo. E essa renovação interior é, em muitos aspectos, mais importante que a cura física. Conheço pessoas que não foram curadas fisicamente, mas foram transformadas espiritualmente através da enfermidade. Tornaram-se mais sensíveis às dores alheias, mais dependentes de Deus,
mas focadas nas coisas eternas. Desenvolveram um ministério poderoso de intercessão porque, confinadas a um leito de dor, aprenderam a orar como nunca antes haviam orado. O acompanhamento adequado ajuda a pessoa a encontrar propósito mesmo na dor. Ajuda a ver que Deus não desperdiça nosso sofrimento, mas o usa para nosso crescimento e para a glória dele. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você também precisa estar preparado para ajudar a pessoa a lidar com possíveis recaídas ou pioras. A jornada da enfermidade raramente é linear. Há dias bons e dias ruins. Há momentos de esperança e momentos de desespero. Sua presença constante, suas orações persistentes, seu encorajamento firme podem fazer toda a diferença entre alguém que mantém a fé e alguém que desiste. Lembre-se de que você não está sozinho nesta missão de cuidar dos enfermos. O próprio Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele está presente. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele fortalece os cansados e renova as forças dos que esperam no Senhor. Você é apenas um instrumento nas mãos dele. Não carregue o peso como se tudo dependesse de você. Ore pedindo sabedoria para saber quando falar e quando apenas estar presente em silêncio. Há momentos em que a pessoa não precisa de sermões ou de versículos decorados, mas simplesmente de alguém que segure sua mão e chore junto com ela. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo minutos depois. Ele validou a dor, ele participou do luto, ele mostrou sua humanidade. Finalmente, nunca se esqueça de que o objetivo maior não é apenas a cura física, mas a glória de Deus. Seja qual for o resultado, Deus precisa ser glorificado. Se houver cura, louvamos a Deus pela sua misericórdia. Se a cura demorar, louvamos a Deus pela sua fidelidade em nos sustentar durante a espera. Se a cura só vier na eternidade, louvamos a Deus pela esperança da ressurreição e da vida eterna. João capítulo 11, versículo 4 registra que quando Jesus soube da doença de Lázaro, ele disse: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." Todo sofrimento, toda enfermidade, toda situação difícil pode se tornar uma plataforma para a manifestação da glória divina, desde que mantenhamos nossos corações focados em Deus e não nas circunstâncias. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem que espero tenha tocado profundamente seu coração. Vimos hoje 5 verdades essenciais que todo cristão sábio precisa conhecer antes de orar por um doente. A necessidade de discernir pecado não confessado, a importância da fé verdadeira, o respeito à soberania de Deus, a autoridade espiritual genuína e o compromisso com o acompanhamento contínuo. Que o Senhor use estas verdades para transformar sua vida de oração e seu ministério de intercessão. Que você seja um instrumento ainda mais eficaz nas mãos do Deus Todo-Poderoso, trazendo consolo, esperança e cura para aqueles que sofrem. Muito obrigado por ter assistido até o final. Sua presença aqui é muito importante para nós. Se esta mensagem abençoou sua vida, peço que você se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe com aqueles que precisam ouvir estas verdades. Seu comentário também é muito valioso para nós. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está fixado no primeiro comentário. Este material vai revolucionar sua vida devocional e aprofundar seu relacionamento com o Senhor. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais conteúdo edificante esperando por você. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Até o próximo vídeo!